Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando o seu processo de cura e libertação com o Senhor, através da leitura da palavra, tá bom? Abra a tua Bíblia em Salmos, capítulo 7, versículo 9, que fala assim. É no final do versículo 9. Pois tu és Deus justo, e julgas os nossos pensamentos e desejos. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Pois tu és Deus justo e julga os nossos pensamentos e desejos. Por que Davi falou isso aqui em oração para o Senhor? Porque Davi tem consciência de quem Deus é. Deus, ele é justo, ok? E ele julga os nossos pensamentos e desejos. O que isso quer dizer na prática? Deus é onisciente, ok? Então ele tem o poder de saber o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós desejamos. Então você, humano, que acha que não tem ninguém olhando, que você pode fazer qualquer coisa, que ninguém vai saber, saiba que antes de você tentar pensar e fazer o que você quer fazer, Deus já sabe. Quando você faz algo que você acha que ninguém está olhando, Deus está vendo. Entende? Seres humanos à sua volta são limitados para perceber a intenção do seu coração. Eles não têm como saber. Eles não têm como saber o que se passa dentro de você. Eles podem deduzir. Eles podem desconfiar perante o comportamento que você apresenta. Mas saber na íntegra a verdade por trás dos fatos, só quem tem esse poder é o Senhor, porque Ele é onisciente. Entende? E além dele ser onisciente, Ele é justo. Ele nos julga de acordo com o que nós fazemos. E a gente colhe as consequências de acordo com o que nós fazemos. Então não pense você que pelo fato de não ter ninguém olhando, que você não vai sofrer consequência. O fato de Deus ser onisciente e saber que você está fazendo algo errado, que está prejudicando alguém ou a si próprio, você vai sofrer as consequências dos seus atos, ou seja, a semente que você está plantando hoje, devido às suas escolhas e comportamentos. Aquele comportamento, aquela escolha, em algum momento, você vai ver a colheita para você usufruir das suas escolhas. Entende? Nós, seres humanos, temos por tendência a agirmos no automático. A gente não tem costume de parar para pensar qual vai ser a consequência daquela ação que a gente está fazendo, daquela decisão que a gente está tomando. Porque a gente age numa rotina, a gente age no dia a dia. Entende? Só que tudo que nós fazemos, tudo que nós decidimos, tudo que nós agimos, cada comportamento que a gente tem, existe uma consequência daquilo. E Deus permite que a gente passe por todas as consequências das nossas escolhas, justamente para a gente ver que a gente não deve fazer. Que dependendo do que a gente escolheu fazer, vai ferir alguém, vai atrapalhar o desenvolvimento, do seu desenvolvimento, vai atrapalhar o desenvolvimento de alguém, de um grupo, de uma situação, vai afetar outras pessoas. Entende? Então, cada escolha que nós fazemos, iremos colher. São sementes que a gente está plantando, que um dia vai desenvolver, vai germinar e vai gerar um fruto. E aquele fruto será colhido. Pode não vir da mesma forma que você fez com a pessoa, na escolha que você fez, que gerou uma consequência para alguém.
mas virá de alguma forma que afete você. Mas por que vai vir de uma forma que afete você? Justamente para você entender que você não deve fazer. Porque se não te afetar, se não mexer com você, se não desestabilizar você de alguma forma, você vai continuar errando, você vai continuar pecando, você vai continuar fazendo. Então Deus permite que a gente colha a consequência dos nossos atos, para a gente aprender a não fazer. E a gente andar de acordo com a vontade dele, entendendo que precisamos mudar, precisamos ser pessoas melhores, precisamos ser adultos melhores, precisamos ser crianças melhores, precisamos ser jovens melhores. Entende? É o que Deus espera de cada um de nós, que sejamos melhores. Cada dia, que cada dia a gente evolua e que a gente não regrida. Porque escolher fazer maldade para alguém ou escolher pecar é regredir. Deus não quer que você regrida, Deus quer que você avance. Deus quer que você evolua, Deus quer que você desenvolva. Porque a regressão, você anda de acordo com o que a oposição quer para ti. Porque você regride, você fica preso em cativeiros emocionais e físicos. Quando você decide evoluir, quando você decide progredir, quando você decide avançar, você está indo em direção ao seu desenvolvimento como ser humano. Consequentemente, você vai buscar a presença do Senhor, porque você sabe que as coisas de Deus é boa. Então você vai querer desenvolver. Então, quando a gente decide andar fora dos caminhos do Senhor, a gente está regredindo. Quando a gente decide fazer do jeito que a gente quer, na força do nosso braço, a gente está regredindo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas quando você decide andar nos caminhos do Senhor e desenvolver um relacionamento com Ele, querer viver os propósitos de Deus para a sua vida, você está evoluindo. Você está saindo da escuridão, você está deixando a escuridão para trás e você está evoluindo, querendo andar na direção de Deus, na direção da luz. Entende? Então, se você se perder no meio do caminho, retorne. Não continue onde está. Largue o que você está fazendo. Se volte para o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Tenha mudança de comportamento. É fácil falar? É. Mas se você não se posicionar, se você não decidir mudar, se você não querer, você vai continuar sendo a velha criatura. E cada vez mais você vai estar regredindo. Cada vez mais você vai estar se tornando do tamanho do cativeiro que você se encontra. Entende? Então saia, abandone, abre a cela, abre a porta, quebra a corrente, chuta o balde da onde você está, que está o cativeiro que você se encontra, emocional, físico, espiritual. E vá de encontro aos propósitos de Deus para sua vida. Passe, encare de frente os desafios e a dor que você vai sentir, porque você vai estar saindo, você vai estar curando a ferida que está aberta em você. Encare de frente esse momento de cura e libertação da sua vida. Seja livre com o Senhor para viver de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Ele quer que você viva a vontade dEle. Ele quer que você tenha momentos bons, perfeitos e agradáveis. Só que a gente só consegue isso se a gente encarar as consequências dos nossos atos, das escolhas que nós fizemos. Se libertar do pecado, andar em santidade, buscar a presença de Deus e renunciar à nossa carne, para vivermos o que Ele tem para a nossa vida. Para a gente poder viver os planos de Deus para nós, precisamos pagar um preço. Esse preço que nós pagamos é justamente o confronto das consequências que nós escolhemos. Entende? Então, passe pelo seu processo de cura e libertação, dando glória a Deus, ao Senhor. Aleluia! Que você decidiu ser liberto, que você decidiu ser curado, para você viver de acordo com a vontade de Deus para sua vida.
todos os dias busque a presença do Senhor e desenvolva com Ele o seu relacionamento, para poder você e o Senhor gerar um vínculo, uma intimidade, uma proximidade. E você não vir a ser a velha criatura de novo que você era, mas que você venha se tornar a nova criatura que Deus quer que você seja. Entende? Desenvolva o seu relacionamento com Deus. Para você poder viver os planos do Senhor para a sua vida, precisa gerar em você uma mudança de comportamento. Para gerar uma mudança de comportamento em você, você precisa decidir querer mudar. Entende? Vou dar um exemplo claro aqui para você entender. Existe uma diferença muito grande, você cristão, que recebe uma oração de uma pessoa que você pediu oração. E essa pessoa colocou a mão sobre ti e expulsou um demônio que estava dentro de ti. Muitas pessoas acham que o ato de expulsar um demônio é uma libertação, mas não é. Você expulsou um demônio. E se você voltar a cometer o erro que você cometia, o pecado que você cometia, vai voltar para ti o que foi expulso com mais 7. Ou seja, vai ser o clube dos 8 em você. Só que por uma libertação acontecer de verdade, e aquele demônio que andava contigo não voltar mais para ti, é preciso haver em você uma mudança de comportamento, uma decisão sua. Então, para uma libertação acontecer na sua vida, uma cura e uma libertação acontecer na sua vida, você precisa decidir querer mudar. Você precisa se posicionar verdadeiramente contigo mesmo. Não é provar para ninguém, é para você. Que você decidiu querer mudar. Aí vai acontecer a mudança de comportamento. E quando o inferno trazer para você aquilo que você fazia antes, ele vai estar tentando você. Ele vai estar provando você. Entende? Ele vai estar instigando você. Aí você decidiu querer ser liberto, você decidiu querer ser curado. Qual é o seu posicionamento perante a situação que o inferno está te apresentando? Porque o inferno trabalha com oportunidades. Qual é a oportunidade que ele está trazendo para ti? Se você se manter no posicionamento, na decisão que você tomou em querer mudar, vai ter uma hora que ele vai parar. Entende? Então precisa haver em você uma mudança de comportamento, em querer viver os planos do Senhor para a sua vida. E você ser persistente, insistente, e não querer voltar atrás do que você era. Então só vai haver libertação em você e cura se você se posicionar em querer mudar. Senão você sempre vai ser a velha criatura, mesmo tendo aberto a porta para Jesus. A gente precisa fazer a nossa parte. Se você não fizer a sua parte, você sempre será a velha criatura. Então decida querer desenvolver com Deus um relacionamento. E todos os dias busque ao Senhor para fortalecer a sua fé e não deixar você esmorecer. Gente, é gradativo, não é do dia para a noite. Não é mágica. Entende? É preciso haver em você um posicionamento. Não é mágica. A mágica é ocultismo. A mágica não pertence ao Senhor. Para a gente poder viver as promessas, os milagres, os propósitos da nossa vida, a gente precisa passar pelo processo. A gente precisa querer sair do erro. Entende? Porque Deus é justo. E Ele julga a gente de acordo com o que a gente faz. Então não queira ter a mão de Deus pesando sobre ti, mas queira ter a mão de Deus a favor de você, te auxiliando, te direcionando, te ensinando, te protegendo. Não queira ter Deus contra você, mas queira ter Deus a seu favor. Entende? Tá bom? Então desenvolva o seu relacionamento com Deus. Traga Deus à existência na sua vida. Ore, jejue, lê a palavra, adore. Queira estar perto de Deus e desenvolva com Ele um relacionamento. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.